Olá, noveleiros! Aqui Luiz Carlos, criador do Lugar de Noveleiro. Estamos iniciando mais um encontro dos noveleiros, mais um episódio dessa série que eu estou fazendo, recebendo convidados especiais, convidados que têm envolvimento com o tema telenovela, convidados que são pesquisadores, que são telespectadores e que também são fãs do gênero. Eu estou recebendo esse grupo de pessoas aqui para a gente discutir um pouco sobre o formato telenovela, mas também para mim entender um pouco do envolvimento desses meus convidados com o tema telenovela. E hoje eu estou recebendo um convidado super especial, ele é o Aladim Miguel, que é criado, ele é fã de novelas antigas e também é criador do Arquivo Lucélia Santos, um portal que também está aqui no Instagram, reverenciando a carreira da atriz Lucélia Santos, que traz todas as informações sobre os trabalhos da Lucélia Santos. E eu estou muito honrado e muito feliz por estar recebendo hoje ele aqui. Ele entra aqui já já na live para a gente começar esse bate-papo. Espero que vocês gostem da nossa conversa de hoje. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando aqui. É o Nereja 4438, o Tracinho, boa noite. Sérgio Ciaralho, boa noite. Meu amigo Sidney Lemos, boa noite. Meu amigo Ednardo, boa noite. Ju, boa noite também. Meu amigo Felipe, boa noite, está entrando aqui também. E é isso. Vou convidar aqui o Aladim para entrar aqui na live e um bom bate-papo para todos nós. Olá, querido, boa noite. Olá, boa noite, Luiz. Tudo bom? Tudo bom? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra estar recebendo você aqui. Seja muito bem-vindo ao Lugar de Noveleiro, tá? Eu que agradeço. Obrigado aí pela apresentação. Vamos conversar sobre as novelas clássicas, vamos conversar sobre a carreira da Lucélia, vamos ver aí o que que tem de bom. Você está me escutando Estou bem? me escutando e vendo perfeitamente. Você também? Tá tudo tranquilo. Deixa eu só acertar aqui para você ver a surpresinha ao lado. Tá Ah, vendo? já estou vendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar esse nosso bate-papo perguntando para você, Aladim, qual você que já me falou, né, que acompanha novelas há muito tempo. Eu queria saber de você qual é a primeira novela que você assim tem lembranças de algumas cenas e qual a primeira que você lembra de ter assistido assim assiduamente, do início ao fim. Então, eu comecei a ver novelas muito cedo, porque a minha família sempre acompanhou novelas. Então, eu criança, eu via muitas novelas. E não é por coincidência, mas a primeira novela que eu vi foi A Escravizaura, com a Lucélia, que foi em Ah, 76 que eu comecei a ver novela. Então, eu vi A Escravizaura, que era às 6 horas. Eu vi Anjo Mal, eu sou das antigas, tá? Anjo Mal, preto e branco ainda, com a que Suzana massa. Vieira. Eu assisti a primeira versão. E também Estúpido Cupido, que foi a última novela em preto e branco, e Sim. que depois, no final, teve acho que os dois últimos capítulos dela foi colorido. Uhum, entendi. Entendeu? Aí Ai, depois do Estúpido Cupido entrou o Locomotivas, que foi a primeira novela colorida, totalmente colorida, das 7. uhum, entendi. Então é bem do início mesmo ali, quando estava se popularizando o gênero, né? Ali o gênero já estava bastante popular. Foi o começo de tudo, né? Porque começou as novelas coloridas, começaram a colorizar as novelas. É bem raiz mesmo, né? É noveleiro raiz que diz, né? Massa. Você falou aí de Anjo Mal e eu tive a oportunidade de assistir esse clássico. Era uma novela que eu queria muito assistir e o Globoplay resgatou É, recentemente e eu assisti do início ao fim, e, assim, formidável. Um elenco muito bom, uma trilha sonora maravilhosa e a Suzana Vieira, que era a minha principal curiosidade de saber como a Suzana Vieira se comportava em cena. E desde aquela época ela já dava um show em cena, né? Uma novela é a brilhante. Suzana A Suzana Vieira arrasou na nice dela do Anjo Mal. E foi muito bom que o Globoplay trouxe de volta Anjo Mal, porque é um clássico, né, do Cassiano Gabus Mendes, uma novela muito, muito interessante. Hum, Todo o elenco é muito legal. E na época ela fez muito sucesso. O Anjo Mal, no último capítulo, ele chegou a bater
85 pontos, você sabia? Meu Deus, Você já muito. imaginou uma novela bater 85 pontos? 85 pontos. E o Cassiano era o rei das sete, né? Nos Uhum. anos 70 e nos anos 80, ele dominou o horário das sete. As novelas dele são clássicos hoje, mas na época eram novelas de muita audiência e de muita popularidade, porque eram muito vistas. Locomotiva também foi outra novela que veio em seguida do outro trabalho do Cassiano, que foi em seguida o Anjo Mal. E no último capítulo ela alcançou mais ainda. O Anjo Mal estava com o recorde, né, de 85 pontos. E a Locomotiva, no último capítulo, ela bateu 89. Olha Meu, que coisa. A cada novela que ele fazia, ele se superava. E tem sim. grandes clássicos. O Cassiano, para mim, na minha opinião, de noveleiro raiz, o Cassiano é o número um. Ele foi fantástico. Todas as novelas dele foram muito boas. Algumas tiveram alguns probleminhas. Ele Uhum. não se deu muito bem no horário das 8, né? Ele escreveu Uhum. algumas novelas que não foram aquele sucesso Sim. estrondoso que foram as novelas dele no horário das 19, né? Das 7 da noite. Entendi. Uhum. É uma trajetória muito brilhante mesmo. Deixa eu dar boa noite para o do Seco, que acabou de entrar aqui na live. Boa noite, Ah, meu. eu vi a live de vocês dois juntos, foi muito legal. Tem muita gente aí do Arquivo Lucélia Santos. Tem o Luiz Carlos, tem o Sérgio, pessoal de São Paulo, pessoal de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Aladim, mas o que te fez apaixonar por esse formato? Quando você realmente notou que não, é isso aqui que eu gosto, é de novela que gosto. Como foi esse processo de se apaixonar pelo formato telenovela? Eu acho que foi o dia a dia mesmo, né? Porque nos anos 70 e nos anos 80, as novelas eram febre, elas eram muito fortes. Então, as crianças, os adolescentes, eles eram muito, muito fixados em novelas. Uhum. Principalmente as novelas das seis, que eram novelas que as crianças podiam ver, né? Porque elas eram de Sim. época. E a das sete, que eram as comédias mais calmas, as comédias com uma censura mais leve. E Uhum. também, antes de começar a novela das seis, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que chamava muitas crianças. Entendeu? O sítio ele passava 5h30 da tarde. Era antes da novela das seis. Então, a novela das seis pegava todo esse público infantil, infanto-juvenil, que o Sítio do Pica-Pau Amarelo trazia. Entendeu? Ele pegava, a novela das seis pegava essa criançada, essa adolescência toda. E aí eles ficavam 6 e o horário das 7. Já o horário das 8 e o horário das 10, porque antigamente tinha o horário das 10, né? As crianças e os adolescentes não viam porque os pais não deixavam, por causa dos Sim. temas, né? Eram temas bem pesados. Então as crianças daquela época não conseguiam ver. Então você vendo todas as novelas, aqui você pega o hábito, né? Porque a novela é hábito. Você começa a ver um capítulo, acha legal, aí vai outro dia, vai ver as das 6, ver as das 7, ver as das 8. E é assim, vai pegando o hábito. E as novelas eram muito, mas eram muito famosas. As novelas dos anos 70 e dos anos 80, elas foram incríveis. Elas formaram a teledramaturgia que você conhece hoje e que foi Uhum. exportada para o mundo inteiro. Foi a novela dos anos 70 e dos anos 80. Porque trouxe os autores do teatro, muitos autores de teatro vieram para a teledramaturgia fazer novela. Então, aquilo deu uma importância muito grande para a novela. E os atores também, antigamente, nos anos 70 e nos anos 80, os atores não gostavam de fazer novelas. Eles achavam que era um produto menor, porque eles gostavam de teatro, eles vinham do teatro. Então, eles Uhum. achavam que a novela estava tomando o público do teatro, porque a novela é um grande teatro nacional, né? Porque todo mundo tem acesso. As pessoas, a maioria do povo não tem acesso ao teatro, até porque é um pouco caro o teatro. E Uhum. naquela época era mais ainda. Então, isso fez com que esses atores importantes viessem para a televisão, aceitassem vir para a televisão, e aí formaram esse grande elenco que principalmente a TV Globo fez nos anos 70 e nos anos 80. Era muito sucesso, era incrível que tinha época que você tinha sucesso no horário das 6, no horário das 7 e no horário das 8. As três novelas de muito sucesso. Então, é assim, foi isso que fez as pessoas ir se aproximando da novela e a mim também. Eu assisti desde 76 até 90, eu assisti todas as novelas que passaram, entendeu?
Eu acompanhava todas. Depois dos anos 90 para cá, já foi caindo a qualidade, as coisas já não ficaram tão legais. E aí eu fui me desinteressando um pouco. Mas as novelas dos anos 70 e a dos anos 80, até a metade dos 90, estava bem. São espetaculares. Sim. Muito do que você fala, é muito importante uma fala que você diz, né? Que os autores tinham medo da telenovela roubar o público do teatro. Mas é porque Isso, realmente a isso. audiência era muito grande e a novela pautava a vida social, né? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa tinha um compromisso, mas só poderia sair para esse compromisso depois que passasse o capítulo da novela. Às vezes a Isso, pessoa era. ia dormir, mas só depois do capítulo da novela. E vários autores, né, ali na história realmente dos atores e da vida artística, pegando algumas entrevistas, tem alguns relatos de atores dizendo que tinham algumas peças de teatro para estrear, mas estreava logo após a novela. Sempre colocava Isso, um horário no isso. teatro logo após a novela para não conflitar, porque realmente era uma briga muito grande, né? Essa questão de Então, chamar a atenção do público. e também por causa que a televisão nos anos 70 e nos anos 80, quando as novelas eram top de linha, estavam no auge, você não tinha outra concorrência, né? Você não tinha o streaming, você não tinha celular, você não tinha nada. Você tinha a televisão para assistir, a televisão aberta. Você não tinha televisão a cabo, não tinha todas essas tecnologias que a gente tem hoje em dia e que concorrem com a novela, né? A novela hoje em dia dá 23, 25, porque é muita concorrência. E também tem muita gente que não assiste a novela quando ela está passando. Assiste depois no Globoplay, ou assiste num grupo, ou assiste na rede social. Então, isso vai diluindo a audiência da novela, entendeu? Sim. E a novela dos anos 70 e 80, não. Era só aquilo que você tinha. Por isso que você falou essa história aí de, eu só vou sair depois da novela. Porque não tinha nem videocassete para gravar, entendeu? Depois os videocassetes foram aparecendo, aí essa história, se eu vou sair depois que a novela acabar, também foi passando um pouco. Porque as pessoas começaram a programar. Programavam um videocassete e aí aquilo ia gravando e você tinha uma liberdade para sair no horário. Agora não, agora o streaming, o Leonardo Ferrão está falando aqui, ó, o streaming tirou parte do público, tirou uma grande parte do público. O streaming e a TV por assinatura e todas essas outras tecnologias. Sim. É muito difícil você competir. Hoje você está no trem, você está no ônibus, você pega o celular, você assiste a novela. Para que pressa? Entendeu? Está lá gravado, você pode ir lá no Globoplay a hora que você quiser, assistir o capítulo que você quiser, quantas vezes você quiser, que tem isso também, né? Antigamente você era apaixonado por uma novela, a novela acabava, tinha um período de luto. As pessoas ficavam muito tristes quando a novela acabava. Rejeitavam a outra que ia entrar. Era uma coisa muito engraçada. As pessoas ficavam muito tristes. E também, até aquela novela voltar no Vale a Pena Ver de Novo, algumas voltavam rápido, outras não voltavam. Outras não voltaram até hoje. Tem novelas que nunca foram reprisadas. Então, as pessoas ficavam muito, muito ligadas. Era uma ligação muito grande com a novela. Nesse período que eu te falei, dos 70 e dos 80. É verdade, muito incrível. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando, Vlad Silva, meu amigo Marcelo Lopes, o Vitor Gabriel de Moura, que está sempre por aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Continuando o nosso papo aqui, eu gostaria, já que são muitas novelas, né, e a história da teledramaturgia brasileira é riquíssima, mas eu gostaria que, se possível, você elencasse o seu top 5 de novelas favoritas. Quais são essas novelas e por que elas estão no seu top 5? Então, eu vou fazer um top 5, mas eu não vou falar das novelas da Lucélia, porque senão fica uma coisa meio que eu estou forçando uma barra. Eu vou falar um top 5 de novelas que a Lucélia não participou, tá bom? Bom, tá certo. Então olha só, eu gostei muito do Anjo Mal. Eu achei aquela novela incrível. Eu era apaixonado pelo Anjo Mal, da Suzana Vieira, achava o máximo. Foi uma grande novela. Eu gostei muito do Mulheres de Areia. Mulheres de Areia também, da Glória Pires. Excelente, aquela novela é uma maravilha, é uma grande novela. Da minha época de infância. Elas por Elas. Eu era apaixonado por Elas, principalmente pelaquela abertura. Aquela abertura era uma fascinação, eu era fascinado pelaquela abertura. Eu já vi, né, daquelas atrizes dançando no baile. Sim. Aquilo ali era demais, muito, muito bom. As novelas do Cassiano eu achava muito boas. Eu gostei muito também do Marrom Glacé.
era uma novela muito interessante. Eu gostei da Viagem. Eu não posso fazer um top 5, não posso fazer um top 5. Pô, eu assisto novela desde 76, bota aí na conta. São 40 aí? 46? 46 anos assistindo novela, então são muitas novelas. Tiveram novelas maravilhosas, muito boas. A Viagem foi linda, uma novela maravilhosa também. E depois eu vou falar para você as novelas da Lucélia que eu achei interessantes e que foram clássicos. Mas essas novelas assim, Dancing Days, pô, como não gostar de Dancing Days? Dancing Days foi um fenômeno quando ele passou. Você não tem noção do que foi Dancing Days. Foi um fenômeno. Rock Santeiro. Essas novelas foram novelas de muito sucesso. Tieta também. Vale Tudo. Eram novelas que as pessoas ficavam loucas. Era aquilo que você falou. Na época de Vale Tudo, as pessoas não saíam de casa. Era todo mundo preso ali para ver aquilo ali. Tanto que eles fizeram a morte da Odete Roitman na semana, em dezembro, né? Acho que foi perto do Natal, para prender as pessoas em casa, quando a Odete Roitman foi assassinada. Entendeu? Então, são novelas... Nós temos novelas maravilhosas nesse período aí que eu gosto tanto. E muitas novelas mesmo. Eu não posso fazer um top 5, porque não dá. Eu tinha que fazer um top 20. Pode fazer top 50? São muitas mesmo. Que massa, que massa. São muitas. Agora com o Globoplay a gente pode ver, né, bastante também com o Viva. O Viva é maravilhoso, mostra muitas novelas interessantes, muita coisa boa. É verdade. Devido a todos esses clássicos, né, já pegando o gancho, que são muitas novelas marcantes, você gostaria de ter vivido... qual novela você gostaria de ter vivido pessoalmente? Por que você gostaria de ter vivido, assim, nessa ambientação? Essa novela eu acho interessante, eu gostaria de ter vivido dentro dela. Eu acho que Estúpido Cupido, porque eu gosto muito dos anos 60. E a novela era toda nos anos 60 rock. Duas novelas que eu achava o máximo, que eram nos anos 60 e que eu gostaria de estar ali, que foi o Estúpido Cupido e o Bambolê. O Bambolê acabou de passar agora no Viva, né? Eu assisti de novo. Nossa, era demais, era demais. Aquele período do rock and roll dos anos 60, eu acho o máximo. Aquilo ali, eu gostaria de ter vivido aquela época. Foi uma época que eu não era nem nascido. Eu acho muito interessante. E quando a teledramaturgia faz produções dos anos 60, você percebeu que geralmente eles acertam, né? Porque é uma produção muito bonita a época, é uma época rica, é muito legal, muito bom mesmo. Eu gostaria de ter vivido os anos 60. E são essas novelas dos anos 60 que se passaram nos anos 60 que eu acho muito boas. Que massa, que bela ambientação, muito bom mesmo. Aladin, e sobre, a gente sabe que são muitas cenas também marcantes dentro das telenovelas. Tem várias ao longo da história da teledramaturgia brasileira. Mas se você pudesse elencar uma, qual foi a cena de novela que mais te marcou e por que essa cena te marcou tanto? Qual seria essa cena? Olha, essa eu não posso escapar de uma cena que eu acho impactante e que me marcou muito porque eu era criança, eu não entendia direito as coisas, eu confundia tudo. Aquela época dos anos 70, as pessoas confundiam atores com personagens, as histórias, sabe, que todo mundo era real, parecia que era tudo verdadeiro. E eu acho que a cena que me marcou mesmo foi quando a escravizada foi desmascarada no baile. Que ela foi desmascarada, ela foi num baile de noivado, né? E chegou lá, o cara desmascarou ela. Ela estava se passando por uma pessoa livre e o Martinho, que foi vivido pelo André Valle, o nosso Visconde de Sabugosa, do sítio, ele desmascarou a escrava no baile. Todo mundo ficou sabendo que ela era uma escrava e foi um drama. Ela foi levada de volta para o tronco, lá para a fazenda. Aquilo ali foi, para mim, essa é a cena mais marcante de todas as novelas que eu assisti. Porque foi muito triste. E a cena é muito bonita. Você já viu? Não, ainda não tive a oportunidade de ver a Escravizaura. Só vou pra ver. Não, qualquer dia você puxa aí na internet, tem essa cena isolada do baile, quando ela é desmascarada. E agora a Escravizaura vai entrar agora em outubro. Estão anunciando aí que o Globoplay vai entrar com a Escravizaura e você vai poder ver na íntegra. Mas essa cena é uma cena fantástica. É uma cena da Lucélia, com o Edwin Luiz, com Ari Kozlov. É uma cena muito bonita e muito... Parecia tudo muito verdadeiro.
Que massa, que massa. Pegando um gancho da sua fala, que eu achei bastante interessante, quando você falou, eu era criança e não entendia meio o separado, o real do verdadeiro, né, da ficção. Tinha muito disso antigamente, né? Quem era, Tinha. principalmente os atores que faziam vilãs e vilãos, né? Que eram, assim, barrados na rua. Tinha muito dessa questão também. Assim como também os mocinhos e as mocinhas eram queridíssimos do grande público, porque não se separava muito. Conta pra gente como era um pouco disso também. Porque acontecia o seguinte, as mocinhas tinham uma empatia e uma simpatia muito grande. E também eram outros tempos. Eu não sei o que aconteceu, que de uns tempos para cá as pessoas glamorizaram a vilania. Ser vilão é maravilhoso, fazer a maldade é maravilhoso. E não é assim, isso é um pensamento meio distorcido. E nos anos 70, nos anos 80, não tinha isso. As pessoas amavam aquelas mocinhas e aqueles mocinhos. E também a teledramaturgia dessa época, ela era diferente do que ela é hoje. Entendeu? Ela tinha uma protagonista, um protagonista muito forte e a trama toda girando em torno deles. Entendeu? Então isso fazia com que a gente torcesse pelo aquele mocinho ou aquela mocinha. Sim. E os vilões eram vilões muito, muito, muito maus mesmo. Tanto na Escravizaura, que a gente tem dois exemplos, né? Que é o Leôncio, do Rubens de Falco, e a Rosa, da saudosa Léa Garcia. Eles eram demais. Eles apanhavam na rua, porque era aquilo que eu te falei, as pessoas não entendiam. E como tudo era muito novo para a gente, na época da escravizaura eu tinha 5 anos. Você acha que uma criança de 5 anos vai ter o discernimento de saber se aquilo é verdade, se aquilo não é, quem é bom, quem é mal? A gente acreditava em tudo. A minha geração acreditava em tudo que via, entendeu? Então, era difícil. Os vilões eram vilões muito ruins e os atores também passavam uma verdade em cena, uma verdade cênica tão forte que aquilo ali passava para as pessoas de casa. As pessoas acreditavam que eles eram aquilo ali. Tanto a Léa, antes de falecer, ela até comentou que ela levou uma peixada nas costas, porque foi na feira e a mulher reconheceu ela da escravizada, deu um peixe nas costas dela. As pessoas ficavam com ódio desses vilões. Não era como hoje em dia que as pessoas acham, vilão, maravilhoso. Claro, os atores são bons, entendeu? Quando você pega uma Renata Sorrah fazendo uma Nazaré, claro que você vai ser atraído por aquilo ali, porque o trabalho de atriz, a composição de atriz é muito forte. A composição dos atores, principalmente esses atores veteranos, eles já têm muita estrada, eles têm muita experiência. Então, quando eles pegam um vilão, eles arrasam e as pessoas ficam encantadas. Você pode ver. É o caso da Renata Sorrah, é o caso da Beatriz Segal, Claudete Reutemann. São vilões que as pessoas não vão esquecer nunca mais. Vai passar todo mundo e eles estão aí. É verdade. É verdade. Já que a gente falou tanto da Escravizaura, né, que tem a grande Lucélia, agora eu queria entrar nessa fase para você contar um pouquinho para a gente como começou tudo isso, como começou esse seu amor pela Lucélia, como se deu. Então, aí é aquilo que eu estava te falando. Começou com a Escravizaura. Foi a primeira vez que eu vi a Lucélia e também foi a primeira vez que ela apareceu em televisão, porque foi a estreia dela. A estreia dela na televisão foi com a Escravizaura, onde todo mundo conheceu ela como atriz. Então, eu te falei, né, que eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo e os sofrimentos que ela passou, que a Isaura passou, né, aquilo ali conquistou de vez. Eu fiquei muito, muito impressionado com aquele trabalho. E aí eu comecei a seguir, eu comecei a juntar. Na época, em 1976, quando a Escravizaura passou, não era essa facilidade que você tem hoje de conseguir tudo na internet, você baixa tudo, tem aquilo. Naquela época, não. Eu sou da época de sair na banca de jornal, para comprar revista, para comprar jornal. Ficava esperando as revistas da semana chegar. Eram várias revistas de novela, entendeu? Então, a gente tem que correr atrás para conseguir essas revistas. E aí eu comecei a colecionar as fotos dela. E como, depois da Escravizaura, ela colou logo com Locomotiva, a Escravizaura ela acabou em fevereiro de 77. Em março de 77, a Lucélia já estava no ar de novo,
fazendo a Fernanda da Locomotiva. Então, foi passando, eu fui vendo as novelas, cada dia mais gostando do trabalho dela, e aí comecei a colecionar. Foi assim que começou o arquivo Lucélia Santos. Que massa! É como se você tivesse realmente o privilégio de ter acompanhado toda a trajetória dela, né? Toda. Eu comecei com ela. Quando ela começou na televisão, eu comecei também. Então, o que eu tenho hoje, a última vez que eu contei, eu tinha mais de 6.000 fotos, em fotos impressas, né? Em papel, de revistas, de jornais, de tudo que saía. Então, a última vez que eu contei, eu tinha 6.000 fotos, agora eu já perdi até a conta, porque é muita coisa. Você vê, ela fez 10 anos de novelas seguidas. Ela fazia uma novela por ano, o período que ela ficou na Globo. Ela só parou em 1982, é o único ano que ela não tem trabalho, porque ela engravidou do Pedro. Ela teve o Pedro em 82. Esse 82 é o ano único que você vai ver da trajetória da Lucélia na televisão que não tem trabalho, porque ela saiu para ter o filho dela. Mas de 76 até 86, quando ela ficou na Globo, todos os anos ela fez uma novela. E além das novelas, ela ainda fazia casos especiais, ela fazia esses negócios que tinha antigamente, tinha muitos casos especiais, tinha muita coisa. Então, ela participava de tudo. Então, quer dizer, deu um tempo de juntar muita coisa mesmo. Que massa! Que riqueza, né? De acervo. Posso imaginar a dimensão desse acervo pelos números que você está compartilhando com a gente aqui. E também não é só acervo de foto, né? Porque o acervo dela tem um acervo de fotos, tem um acervo de vídeo, tem as novelas gravadas, tem as trilhas sonoras, porque como eu sou noveleiro de raiz, e eu te falei que eu assisto novelas desde criança, então eu tenho todas as trilhas sonoras de novela. Os discos de vinil, eu guardei todas as novelas da época que eu comecei, de 76, aí depois eu comprei algumas outras mais antigas de 76, que depois eu fui conhecendo, e eu gostei, eu fui comprando as trilhas para trás, né, de 76. Mas de 76 até quando acabou o vinil e aí começou o CD, eu tenho muita coisa, eu tenho todas as trilhas. Todas as trilhas eu tenho aqui. Até tem amigos que falam, mas você tem as trilhas ruins também? Eu tenho todas, porque às vezes na trilha, a novela pode ser ruim, mas a trilha tem alguma coisa interessante. E também a gente gostava muito a gente que é noveleiro, gosta muito do vinil, né? Sim. O vinil, de pegar o vinil, de ver aquela capa grande. Quando apareceu o CD, a gente ficou meio desgostoso, porque a arte diminuiu muito, né? De CD. Você vê, é uma capinha pequena. Muitos deles, quando começou lá nos anos 90 a ter CD, não vinha contracapa. Então a gente comprava, olha só que maluquice, a gente comprava o vinil e comprava o CD, porque o vinil tinha um tipo de arte e o CD tinha outro, entendeu? E também quando o CD apareceu, ele era bem caro, nos anos 90. Ele era bem carinho. Então, a gente comprou muito vinil. Eu tenho todos eles aqui. Eu tenho muito vinil também importado, né? Porque as novelas da Lucélia foram para fora do Brasil e tiveram lançamentos de trilhas. A Escravizaura foi lançada na Venezuela, a Ciranda de Pedra foi lançada na Itália, a Escravizaura também teve vários lançamentos em Portugal. Então, tem várias trilhas sonoras de outros países. Bem interessante. Que interessante, que massa. Mas gravação você não chega a ter desses outros países, ou tem também? Não, eu tenho muita coisa porque a Lucélia cedeu. A Lucélia, quando viaja, ela ganha muito material. Ela ganha material. Antigamente ganhava as fitas cassete, as fitas VHS, né? Aquelas fitas de vídeo cassete. Então, os países que ela visitou, e ela visitou muitos países, ela foi em quase todo mundo. Aonde ela passava, as pessoas davam. Você está falando a novela dublada, não é? Isso. Então, eu tenho a Escravizaura dublada em todo o mundo. Tem assim a Moça também, que foi um sucesso estrondoso. Assim a Moça quase derrubou a Escravizaura no exterior. Tem países que amam Assim a Moça. Tem países que Assim a Moça fez mais sucesso que a Escravizaura. É porque a Escravizaura tem muitos países que ela foi a primeira novela a ser exibida. Não entrava nada nesses países. E a Escravizaura foi a primeira novela a entrar.
entendeu? Não é a primeira novela brasileira, é a primeira novela, o gênero novela, a entrar em alguns países foi a Escravizaura. Então, quer dizer, ela tem uma força muito grande. Mas Sim. assim, a moça e a Ciranda de Pedra, de 81, que eu acho que você também não viu, né? Não, não vi ainda Ciranda de Praia de 81. Essa Ciranda de Pedra, ela faz parte do primeiro lote de novelas que a TV Globo exportou, entendeu? Que foi Gabriela, foi Cabocla, foi Ciranda de Pedra, foi Escravizaura. Essas foram as primeiras novelas a invadir o mundo, entendeu? Elas fizeram muito sucesso e elas abriram. A Escravizaura abriu as portas de todas as televisões, entendeu? Do mundo inteiro. O Jorge Adib, que na época era diretor internacional da TV Globo, ele já é falecido. Ele falou, se você olhar aí na internet, tem até um programa do Video Show especial da Escravizaura que ele fala que a Escravizaura ela é o nosso cartão de visita, entendeu? Ela entrou em todos os países, ela abriu as portas de todas as emissoras de televisão do mundo. E aí depois a Globo levou o resto das novelas dela. Por isso que a gente é tão conhecido lá fora por causa das novelas. Esse grupinho, esse grupo que eu te falei de novelas dos anos 70 e dos anos 80, eles foram os primeiros. E eles foram de sucessos gigantesco mesmo. O meu amigo Felipe está fazendo uma pergunta bastante curiosa, que ele está perguntando, de 0 a 10, qual nota o Aladdin dá para Escravizaura da Record? A gente sabe que depois de muitos anos a Record fez um remake, né, da Escravizaura. E aí, você chegou a acompanhar, Aladdin, esse remake, essa nova adaptação? Claro que eu vi. Eu vi todos os remakes que foram feitos a respeito das obras de Lucélia. Todas as novelas que tiveram remake, A Guerra dos Sexos, Ciranda de Pedra, A Escravizaura e Assim a Moça. Foram as 4 novelas que tiveram remakes. E também teve a Engraçadinha, né? Que a Engraçadinha que a Lucélia fez no cinema, a Alessandra Negrini e a Cláudia Raia fizeram na televisão. Eu acompanhei tudo. Mas respondendo a tua pergunta aí, de 0 a 10, eu daria o quê? Eu assisti a Escravizaura, mas não tem como. Não tem como você comparar. Agora, essa nova geração que vai ver a Escravizaura, se o Globoplay colocar no ar, muitas pessoas já viram a Escravizaura também pelo YouTube e pelas redes aí que tem. E pelo novela... DVD que lançou, né? Até um certo tempo atrás. Tá. Tem o DVD também. Tem o DVD, o box, né? Mas esse box é aquela versão internacional de 30 capítulos. E se aparecer mesmo no Globoplay, ele vai entrar na íntegra. A Escravizaura tem 100 capítulos. Entendeu? Então, aí te respondendo, eu daria uma nota 3. 3 tá bom para você? Porque não foi lá essas coisas. Primeiro que a Isaura, você não pode comparar a Isaura da Bianca Rinaldi com a da Lucélia Santos. Isso daí já começa, para começo de conversa, não pode. Outra coisa também que não me agradou foi a Rosa. Eu achei a Rosa com uma vibe muito diferente da Rosa perfeita do show que a Léa Garcia deu na Escravizaura. A Léa Garcia é imbatível. Eu acho que a Lucélia e a Léa Garcia, junto com o Rubens de Falco, eles são imbatíveis. Agora, para não falar que eu não gostei, não gostei de nada, gostei da abertura, a abertura era muito bonita, e eu gostei também do trabalho do Leopoldo Pacheco, que fez o Leôncio. Eu achei que ele foi muito bem como Leôncio. Agora, o resto não me agradou, sinceramente, não dá. Prefira o original, assista quando passar no Globoplay, e você vai ter uma surpresa, porque é uma novela maravilhosa, é um mega clássico, a versão da TV Globo. Tanto que agora você vê que agora quase não se fala mais da versão da Record, né? E quando tem entrevistas, as pessoas nem perguntam do trabalho da Bianca como Escravizaura. Falam mais dela como Paquita do que como Escravizaura. Já percebeu isso? Entendeu? Então, não tem como você derrubar. Esse trio, Lucélia, Rubens e Léa, nenhum ator vai fazer o que eles fizeram. É muito forte. Um dia, quando você assistir, você vai me dizer, realmente você estava com razão. Eles são imbatíveis. Eu já assisti algumas cenas isoladas e, pelo que eu pude perceber, a atuação é brilhante mesmo. Principalmente, tanto da Lucélia, que eu gosto demais, como também da Léa, porque foi um grande momento na carreira dela também, né, como atriz.
Foi, E é um foi, papel foi. memorável na carreira dela. Sim. E também tem na Escravizar, a original, a gente também tem que destacar o trabalho do Edson Luiz, do Roberto Pirilli e da Norma Bloom, né? Que eles também Sim, eram da linha de frente. Eles fizeram personagens magníficos. sim, E impactantes. tem uma É, pergunta aqui também de um dos seus amigos aí, perguntando sobre a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, para mim, é 10. É maravilhosa aquela novela. Eu achei o máximo. A Avenida Brasil é uma das novelas que ficaram isoladas como grande sucesso, né? Já mais para cá, recente. sim. Não teve mais. Teve algum sucesso grande, assim como a Avenida Brasil? Acho que não teve mais, né? Eu acho que teve, assim, não do início ao fim, como, tipo assim, grande parte, vamos dizer, né? Nem do início ao fim, mas grande parte da novela, como foi a Avenida Brasil, principalmente a reta final, né? Mas teve alguns outros casos, mas mais exclusivamente para a Qual? reta Qual? final da novela. Eu acho que Qual depois, novela? após a Avenida Brasil, né? Isso. Pronto, após a Qual Avenida você Brasil, citaria? Eu eu acho que não acho, teve, porque a eu Avenida acho Brasil, que ela o final da repetiu o que o Vale Tudo fez. sim, Ela parou o Brasil. com certeza. Com certeza. Eu acho que só nos capítulos finais, assim, principalmente na reta final, de A Força do Querer, foi uma novela que chamou muita audiência, marcou muita audiência, mas não da proporção de Avenida Brasil. Eu digo em termos de É. repercussão, digamos assim, entendeu? Porque Avenida Brasil, praticamente toda a novela foi bem, né? Bem Foi, aceita, bem foi. falada, repercutiu bastante, fez um grande burburinho, né? Eu acho que foi o último grande, assim, grande Sim, acontecimento da teledramaturgia foi a Avenida Brasil. O Léo está falando aqui de Verdades Secretas, né? sim, que também Verdades teve um Secretas também burburinho também. foi bem polêmico e foi bem falada, né? Tanto que depois Sim. ela teve um pedaço na Globoplay, depois veio para Globo. A Verdade Secreta também foi uma novela, mas eu acho que de grande impacto mesmo, eu acho que eu ficaria com a Avenida Brasil mesmo. Eu Para também mim, é fico nota com a Avenida 10. Brasil. Grande É demais. impacto. E também no exterior também ela foi muito bem mesmo. Fez um sucesso gigantesco. Exatamente, exatamente. Eu não sei se você já se imaginou, Aladim, mas se você pudesse criar a sua própria novela, quem estaria no elenco? Exceto a Lucélia, que eu sei que a Lucélia vai estar no elenco da sua novela. Mas, além Não, da Lucélia, quem mais? se eu fosse, eu não tenho nenhuma vontade de escrever novela, nem de ser escritor. Isso está fora Uhum. do meu ser. Mas se eu tivesse que indicar atores para novelas, claro que eu colocaria todas as divas, todos os grandes astros. Eu colocaria Tony Ramos, eu colocaria Francisco Coco, Elizabeth Savala, Nívia Maria, Malu Mader. Essas atrizes que fizeram grande sucesso, que são divas, eu colocaria todas elas. Eu acho um absurdo esse pessoal estar fora das novelas. Entendeu? Tem Sim, muita gente aí que ainda tem muito para dar para a teledramaturgia e de repente foram descartados. Entendeu? Eu não consigo aceitar Malu Mader fora das novelas. Eu não consigo aceitar Cláudia Abreu fora das novelas. Maite Proença, cara. sim, Maite Proença, uma verdade. diva fora das novelas. A gente não pode nem falar da Lucélia, né? Que formou 4 gerações de noveleiros. Quem é noveleiro sabe da carreira da Lucélia, viu que ela formou várias gerações com Sim. sucessos estrondosos. Então, como é que esse povo está fora das novelas? Eu não sei. Você sabe explicar isso? É verdade, é uma grande pena, né? Porque são pessoas talentosíssimas, como você falou, de uma importância imensa para a teledramaturgia, não só para a teledramaturgia, para a TV brasileira, né? Essas pessoas Porque são são lá históricos, né? brasileira. Porque são atores históricos, né? Sim, Fizeram a história. E esses atores, quando você bota esses atores veteranos, esses atores das antigas, isso atrai muito público, porque o público noveleiro mesmo gosta dessa gente, quer ver essa gente na televisão. Você vê aí pelas redes sociais o pessoal falando, pô, por que a Julia Gunn não faz mais novela? Por que a Maitê sumiu? Agora saiu a Nívia Maria. Entendeu? As grandes atrizes estão saindo fora e outra coisa, eles não vão para outros canais, porque os outros canais não é como a Globo, né? Que tem 3 novelas, agora tem 4 novelas no ar, que você pode colocar essas pessoas. A Record
tem uma novela, as pessoas não aceitam muito as novelas da Record, não querem fazer, entendeu? A do SBT é infantil, aquelas novelas infantis, as pessoas não querem furar, não querem queimar o currículo, né? Não é um ator histórico clássico, não vai queimar currículo com novelas do SBT. Entendeu? Eu sei que tem gente que gosta, cada um no seu cada um, mas é difícil. A novela mesmo, para esses grandes atores, é Globo, tem que ser na Globo. Não adianta você fazer novela. Você sabe que tem atores que fazem novelas no SBT e na Record e no meio da rua, eu estava vendo entrevista deles, que falam assim, olha, tudo bem com você, você está sumida, não vai mais fazer novela? Aí o ator fala, não, eu estou fazendo a novela da Record. Olha que coisa. Não é desagradável isso? Sim, entendo. O É ponto que porque as você está pessoas não colocando. vê. Novela tem que ser na Globo, não adianta você querer fazer novela em outros canais. E é o que o Leonardo está falando aqui, ó. A Globo chama sempre os mesmos. É uma fábrica de salsicha, vai rodando, 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 são mesmo, os mesmos elencos, os mesmos elencos. Você vê agora, tem essas novelas, entrou Todas as Flores, né? Vai lá e conta quantos atores de Todas as Flores estão nas outras 3 novelas, entendeu? São as mesmas pessoas. Está certo que eles mudam os personagens, mas tem uns até que fazem os mesmos tipos, os mesmos biotipos das novelas são iguais. Então, isso. Por que você acha que não tem mais aquela força que as novelas tinham, como eu te falei, daquela época? Porque as pessoas elas se desinteressaram para ver novela. Entendeu? Aqui o Sérgio está falando, ó, a única a bater de frente com a Globo foi a Rede Manchete. Rede Manchete não é da sua época, mas a Rede Manchete era uma grande emissora Sim. e muito forte. Ela tinha novelas que chegavam a afrontar a Globo, entendeu? A Dona Beija, a Chica da Silva, a Carmen, a Cananga do Japão, Corpo Santo, essa Pantanal, claro, Pantanal é o concurso. Pantanal, entendeu? Foram novelas que a Globo teve que rebolar. A Globo teve que rebolar, porque essas novelas chegaram a ficar em primeiro lugar. Entendeu? Uhum. Foram novelas muito fortes mesmo. A Manchete foi uma grande pena. A Manchete ter falido do jeito que ela faliu, porque ela era uma grande emissora e dava emprego para muita gente. Porque tinham, acho que, 2 novelas, né? Tinha a novela das 7 e tinha a novela das 9, das 9h30, né? Que era depois da novela da Globo. Muito interessante. A Manchete foi um período muito bom. É uma pena que tenha se perdido tudo o acervo da Manchete e que não se jogue isso no streaming, porque muita coisa foi reprisada pelo SBT, né? Sim, sim. E não sei Pantanal, onde foram, eu não acho que sei Dona onde foram Bia. parar isso. Entendeu? Eu não sei onde foram parar essas gravações, porque a Chica da Silva passou, a Dona Beija passou, entendeu? Então, cadê essas? A Pantanal passou, cadê essas fitas? Por que as pessoas não jogam isso no stream? Já pensou que sucesso seria ver tudo isso de novo? É verdade. Eu não sei se é problema também dos direitos autorais, né? Porque, Sim. como é uma massa falida, a Manchete é uma massa falida, a gente não sabe quem está com os direitos autorais disso. É. Recentemente foi divulgado, eu digo recentemente, mas assim, já faz um tempinho que foi divulgado que estava em leilão, não era? O catálogo da. O leilão já teve. Já teve teve um comprador que eles não revelaram a identidade, ninguém sabe se foi uma pessoa física ou se foi uma pessoa jurídica, e Uhum. comprou tudo. Comprou tudo até, acho que até Chica da Silva, porque tem um período da Manchete que não faz parte da Block. É uma outra emissora, então por isso que fica separado da Manchete, do leilão. O leilão só ficou em cima das obras que foram produzidas pela Block, pela Manchete, porque depois veio uma Block Editores. É uma confusão, mas já foi tudo arrematado. Já foi tudo arrematado. Está com alguém aí. Um dia, quem sabe, isso não aparece no streaming. É, quem sabe? Tomara, né? Porque você sabe que Dona Beija atualmente passa no Paraguai, né? Como? A Dona Beija, atualmente, ela está passando no Paraguai. Nossa, não sabia. Ela passa na Pan-Americana, uma televisão chamada Pan-Americana. Ela passa a Dona Beija. Então, quer dizer, alguém tem os direitos, né? Porque como chegou lá? E é uma rede Sim. grande do Paraguai. Se você entrar aí na internet, eles têm redes sociais. Você consegue ver a novela pelo site deles. Que massa, que massa.
Interessante. Então quer dizer que existe, né? Existe, tá com alguém. Alguém tá vendendo. Aí começa aquela confusão, porque os atores, com razão, querem receber os seus direitos, porque eles trabalharam, eles têm razão de receber o que eles fizeram, né? Você não pode Uhum. sair exibindo uma novela por aí sem pagar os atores, os autores e a ficha técnica da novela, né? Todo mundo tem direito. É verdade. Falando sobre as novelas, né, que são muitas já que você acompanhou, e a gente sabe que a novela se destaca por ser um formato diferente dos outros formatos da televisão, por ser uma obra aberta. Ou seja, à medida que vai acontecendo a situação, o público opina muito, o público também tem aquele, vamos dizer que até um certo tempo atrás tinha ainda mais esse poder de conduzir a trama, digamos assim, porque muitos finais eram revirados, remexidos, refeitos, né? Alguns atores e atrizes também iam para campos diferentes. E além disso tudo, por ser uma obra aberta, ela preenche, vamos dizer que a novela suga um pouco do contexto do Brasil na época, né, que ela foi passada. Por exemplo, se a gente quiser entender um pouquinho mais do Brasil na década de 70, vamos assistir uma novela de 70 que a gente vai entender como era essa questão das leis, dos tratos familiares e tudo mais. Então, se você pudesse ter a oportunidade de viajar no tempo e assistir uma novela que você ainda não assistiu, qual era esse ano que você voltaria e para qual novela você voltaria para assistir? Então, novela que eu não tenho assistido, não tem como eu te dizer, porque eu vi quase todas. Aí a gente vai cair naquela mesma pergunta que você me fez lá na frente. Qual a década que você queria estar? Eu acho que seria os anos 60. Aham. Então, as novelas que retrataram os anos 60, o rock and roll, eu acho que seriam essas as novelas que eu gostaria de participar. Porque eu não posso dizer, a novela que eu não vi, porque eu vi todas. Eu vi todas essas novelas, Sim, entendeu? E eu não vi uma vez só não, eu vi várias, porque eu vi o Vale a Pena Ver de novo também. sim. Então, tem novelas que eu vi duas, três vezes. A Escravizaura mesmo, eu vi todas as vezes que passou. Ela passou 5 vezes. Que massa. Que massa. É. Demais. Outra grande característica, Aladim, das novelas, como a gente já citou aqui, é a trilha sonora, né? A trilha sonora ajuda a embalar as novelas, ajuda na composição de vários atores, de várias atrizes, né? Porque alguns personagens, já houve relato de atores dizendo que o tema daquele personagem ajudou a compor aquele personagem. Então vai muito disso também. Além de ser o efeito comercial, da gente que é noveleiro gostar muito da mídia física e tudo mais. Para você, qual é o seu top 5 de temas de novela favoritos? Então, sobre esse caso aí das trilhas sonoras, é um caso muito sério, porque para noveleiro, a trilha sonora tem uma importância muito grande. E quem cresceu com novela também cresceu com as trilhas sonoras, é aquilo que eu te falei lá na frente, sobre os discos que a gente comprava, que a gente adorava. A gente Sim. ficava pensando, ah, meu Deus, qual será o ator, qual será a atriz que vai ser escolhida para sair na capa do disco? A gente ficava decepcionado quando saía o logo. Saía só o logo. Por exemplo, tem novelas que saiu o logo, vou te falar, Transas e Caretas. Saiu o logo de uma cor no nacional e no internacional saiu o logo de outra cor. Mas é a mesma coisa, locomotivas também. Sim. Saía preto e branco no nacional e saía colorido no internacional. Então a gente ficava muito decepcionado com isso. Claro que tem logos que são maravilhosos, como esse de Sim. locomotiva é maravilhoso, é uma criação genial do Hans Donner. Hans Donner, para mim, é insubstituível. Não existe no mundo uma pessoa para fazer logotipos e aberturas como o Hans fez. Para mim, ele marcou a história da televisão de uma forma muito forte. Então, você estava perguntando do top, né? Do top das novelas. As novelas dos anos 80, elas tinham muita trilha sonoras interessantes. Eu nem posso te citar uma ou duas, porque vai cair naquele mesmo problema dos atores e das atrizes, porque tem muitas trilhas maravilhosas, entendeu? E para a gente que é noveleiro de clássico, a gente é de uma época que só em você escutar a introdução da música, você já sabia que personagem ia entrar em cena. A associação do personagem com a trilha sonora era muito forte, entendeu? E fora que quando tocava na novela, aquilo explodia de uma maneira no país inteiro, nas rádios, as rádios tocavam direto.
E nas novelas dos anos 70 e 80, tinha uma coisa que hoje em dia você não tem mais. Hoje em dia não tem mais nada, né? Não tem mais CD, não tem mais nada. Agora, nos anos 70 e nos anos 80, não. Você tinha aquele tema só para aquele personagem. Então, aquilo ficava muito marcado. Porque quando um ator entrava em cena, a música entrava junto. Às vezes, a música entrava antes, como eu te falei. Você já sabia que aquela personagem ia entrar. Era muito marcante mesmo. Entendeu? Então, tem várias trilhas sonoras que ficaram muito famosas por causa disso, por causa da associação. Tem até hoje em dia, se você perguntar, se você escuta no rádio Rock and Roll Lullaby, pô, Rock and Roll Lullaby é de 72, é da Selva de Pedra. Quem não conhece essa música? Verdade. Já tive a Não é? oportunidade de assistir uma trama maravilhosa. Regina Duarte, Claro. Francisco, brilhantes. Nossa, a Selva de Pedra também foi um estouro. Não é da minha época, claro, né? 72, eu tinha poucos anos. Mas eu vi, depois eu tenho também o boxe da Selva de Pedra. Mas eu estou falando sobre a associação das trilhas. Porque, por exemplo, o Retirantes da Escravizaura. Quem não conhece o Lerê Lerê? Entendeu? É verdade. São músicas que você só de escutar já remete àquele personagem. E as novelas, elas eram assim. Realmente, elas lançavam músicas pra caramba, lançavam cantores. Ter uma música na novela era um presente para qualquer cantor, tanto conhecido quanto desconhecido. Claro que os desconhecidos queriam mais, né? Porque quando você ganhava uma trilha sonora, dependendo da personagem, você explodia no Brasil inteiro. E logo depois no mundo, né? Porque as novelas eram exportadas e na maioria das vezes as trilhas levam algumas, não levam todas as músicas por causa de direitos autorais, mas levavam os temas principais, eles conseguiam levar para fora, entendeu? E agora é o que o Léo está falando aqui, ó. Atualmente a música passa despercebida na trama, entendeu? Então, pô, como uma música passa despercebida, você não sabe. E fora que eles também não tocam só para uma personagem só. Eles começam a tocar para uma personagem, quando chega na metade da novela, já está tocando para uma, para outra, é uma bagunça danada. Então, quer dizer, aquilo não marca. Porque as trilhas, antigamente, das novelas clássicas, eram assim. Elas começavam a tocar muito nacional. Também não tinha essa mistureba que, antes de acabar, tinha, né? Mistureba de nacional com internacional, a bagunça danada. Antigamente, não. Era nacional, até mais ou menos o capítulo 100, 90, por aí. Era só as nacionais, cada personagem com a sua música. Entendeu? Você viu Locomotivas agora no Globoplay? Não, eu não tive a oportunidade, mas eu quero ver muito. Que são então tantas... você assista, porque isso é um exemplo clássico do que é se montar uma trilha sonora. Porque é assim, todos os personagens têm a sua trilha sonora, a sua música tema. A personagem entrou, a música entra junto, vai até o capítulo 90. Quando chega 90, 100, aí eles trocavam, botavam as músicas internacionais. Então as nacionais já não tocavam mais tanto. Às vezes tocavam aqui e ali, mas as internacionais dominavam até o final da trama. Então, quer dizer, não tinha como passar despercebido, porque marcava muito, mas muito mesmo. E é muitas variáveis quando envolve trilha sonora, até porque a grande parte dessas músicas, digamos assim, falavam muito do próprio personagem, né? Se a gente pegar o Mal, por exemplo, né, que eu assisti agora recentemente, é o maior exemplo que eu posso dar, que foi uma das últimas que eu assisti. E a trilha sonora de Anjo Mal, não só de Anjo Mal, mas de grandes novelas ali da década de 70 e 80, falavam muito do personagem. Então é muito do que você disse também. Outra coisa que é importante citar, essa questão de nacional e internacional, é que quando começava a tocar a música internacional, eu acredito né, que quem era da época já vinha no subconsciente que a novela já estava partindo para a reta final, né? Porque é justamente assim, todo mundo já sabia. O nacional depois do internacional entrar. Isso é porque também as novelas eram menores, né? Então, quando tocava a internacional, a gente já ficava meio com o coração apertado, já sabia que ia para o final. Era realmente isso mesmo, todo mundo já sabia. Tocou música internacional, aí o pessoal já falava, a novela já está acabando, porque já vai começar a tocar música internacional. E as músicas internacionais também eram muito tocadas. Sim. As músicas internacionais eram um massacre. Era um massacre. Aqui o Léo está falando, era na metade da novela.
Na metade da novela eles começavam a tocar. Às vezes um pouco mais para trás, um pouco mais para frente da metade, mas na metade mesmo eles já se preparavam. Exatamente. E tem também até a variável de fazer música especialmente para novela, né? Como é o caso da deixa eu te falar. Deixa eu te falar sobre esse assunto aí. É porque naquela época, quando começou a fazer novela, as novelas eram estudadas. O que acontecia? Tinha um departamento musical, um produtor musical, que recebia a sinopse da novela, entendeu? O produtor recebia a sinopse da novela e o Hans Donner recebia também a sinopse. O que acontecia? Tudo era feito em sintonia. O Hans Donner trabalhava em cima da sinopse da novela para construir a abertura. Por isso que batia tudo. Sim. Aí o produtor musical estudava a sinopse, é o que o Léo está falando aqui, ó, trilha sonora original. Ela era feita para aquilo. Então o produtor musical estudava todos os perfis de todos os personagens da sinopse e ia lá, escolhia as músicas que tinham a ver com aquilo ali. Ou então mandava fazer. Eram músicas sobre encomenda. A maioria das novelas dos anos 70 e 80 eram músicas, trilhas sonoras feitas por encomenda. Entendeu? Depois as músicas faziam sucesso, viravam sucesso de rádio, mas a maioria era, principalmente as novelas de época. Porque as novelas de época não podiam usar músicas contemporâneas. Então, as novelas de época tinham as suas músicas feitas para aquelas novelas. Sim. Entendeu? Por isso que você falou aí. Então, a associação era muito grande. Era muito grande de você ter uma trilha sonora com todos os personagens com seu tema. Acontecia isso, tanto com os personagens como as aberturas. As aberturas, se você pegar as aberturas dos anos 80, todas as aberturas têm a ver com a novela. O que hoje em dia não tem mais. Você vê a abertura, você fica perguntando, mas o que essa abertura tem a ver com a história da novela e com os personagens da novela? Não tem nada a ver. Da onde tiraram isso? As pessoas estranham, porque as novelas elas eram construídas, as trilhas eram construídas em cima da sinopse. Então não tinha como você errar. Porque você estava construindo em cima de uma sinopse. Quando fosse ao ar, que juntasse o trabalho do Hans Donner com a música e mais a história que estava sendo contada, tudo combinava muito. Sim. Realmente é uma obra-prima de trabalho. Tem várias perguntas aqui que já foram feitas, mas Pode tem uma do fazer. Felipe que ele fala assim, ó, pelo visto nunca teremos um remake de Chica da Silva. Era muito polêmica, não acham? O que é que você acha, lá? Então, eu acho que deixa eu ver aqui um negocinho. Deixa eu ver. Felipe, né? Então, ele também está perguntando aqui se vocês acham que o Valci é o mais preparado para fazer um remake de Escravizaura. Não, chega. Chega de remake de Escravizaura. Não precisa mais, não. Tá bom. Você não acha? Eu acho que como já teve também, não faz nem tanto tempo que teve o remake, né? Se a gente pegar pela tá história. bom. Não, tá bom. Já reprisou demais também, já encheu o saco. Chega. Chega. Agora o da Chica da Silva, sim. Chica da Silva seria uma grande novela se tivesse um remake aí. Muito interessante. A Chica da Silva é uma história que, com certeza, se fizessem tanto na TV aberta como no streaming, seria um grande sucesso de novo. Porque a história da Chica da Silva é muito boa. Muito boa. Assim como vão fazer a Dona Beija, sim, né? A Dona Beija vai entrar no streaming. E a Dona Beija é um clássico. Os livros são um clássico, né? Que foram baseados para fazer a novela. É verdade. É verdade. Agora vamos falar um parâmetro muito grande para as novelas, apesar da gente saber que as novelas de 70 e 80 sempre correspondiam muito bem a esse parâmetro, que era a audiência, né? É um parâmetro muito forte para as novelas, porque se trata de obras comerciais. Mas assim, se a gente for pegar, eu queria saber da sua opinião sobre qual novela que o grande público não gostou, particularmente falando na sua exibição original, mas que você gosta. Ou seja, aquela novela que não foi muito bem na audiência, na sua exibição original, comparada às outras, mas que você gosta bastante. E o outro lado da moeda também. Qual novela que foi extremamente boa na audiência, mas que você não acha que é tudo aquilo? Eu vi até você fazer essa pergunta pro Du na sexta, foi sexta, né, que vocês fizeram a live? Isso. Então, eu vi você fazer essa pergunta para ele e até ele ficou meio
meio indeciso nas respostas deles, é porque realmente a gente não tem muita noção disso, né? De novela que pode ter sido grande sucesso, que a novela vai muito também do gosto particular de Sim. cada um, né? Às vezes você acha a novela maravilhosa, mas a outra pessoa não acha, e a audiência também. E hoje em dia, a audiência, o que é audiência? A gente não sabe mais o que é audiência, entendeu? A gente não tem mais noção do que é um sucesso mesmo, do que não é, porque 20 pontos, para mim, não é nada, entendeu? Eu vi novelas que tinham 80 pontos, aí eu posso te dizer que eram audiências que eram um sucesso, porque 80 pontos é muita coisa. Eu não tenho como te dizer, essa novela eu gostei, a outra pessoa não gostou, porque isso é um gosto muito particular. Uhum. Entendi. Porque realmente é um parâmetro, né? E também é como você falou, com o passar dos anos, como a concorrência das telenovelas foi crescendo ainda mais, né? Streaming, redes sociais e tudo isso concorre também com a telenovela. Uma coisa importante de se citar é que os parâmetros de audiência também foram mudando ao longo do tempo. Por exemplo, Claro, tinha uma claro. novela na década de 70, a meta dela era 50 pontos, com o passar do tempo foi para 40, hoje o principal horário da Globo é 30 pontos a meta. Então, assim, foi mudando também de acordo com o tempo, né? Hoje, por exemplo, Mas para uma atualmente não tem nenhuma novela com 30, tem? hoje, para que uma novela seja considerada sucesso no horário nobre, é para estar atingindo ali a casa dos 30, 35 pontos. A gente já fala que é uma novela realmente que fez muito sucesso, que teve uma repercussão muito boa quando chega nesse nível, né? Assim também como no horário das 7, quando chega ali nos 25 pontos. O que, com o passar do tempo, né, esse número do Ibope foi se ajustando, justamente por conta da concorrência, né, e tudo mais, que ao passar do tempo só foi crescendo para a telenovela, isso é fato. Veio a TV a cabo, depois a internet, né, e tudo se Claro, claro. misturando. Agora... É aquilo que eu te falei, é muita concorrência, né? Sim. Mas você percebe que as novelas de hoje passam 1, 2 anos, se você perguntar qual foi a novela que passou antes de uma outra novela, as pessoas já não lembram. Sim. Não é como as novelas de antigamente, você fala de novelas de 40, 30, 50 anos atrás, e as pessoas se lembram até do nome das personagens. Você acha que tem como isso? É aquilo que eu estou te falando. Esses 20 pontos são 20 pontos momentâneos. Quando acaba a novela, passa 1 ano, 2, 3, ninguém lembra mais de nada. É muito difícil, porque é isso que eu te falei da Avenida Brasil, que eu acho que a Avenida Brasil foi o último grande estouro mesmo, porque as pessoas até hoje lembram o nome das personagens, lembram das músicas, lembram de tudo. Então, quer dizer, quando foi a Avenida Brasil? Faz bastante tempo. E as pessoas ainda lembram. Sim. Oi? Faz bastante tempo. Você falou? 2012, Avenida Brasil, faz bastante tempo já. Então, se foi 2012, então 2023 já faz 13 anos, né? Sim. Faz 11 anos. É muito tempo, é mais de uma década. É aquilo que eu te falo. As novelas, para você saber que uma novela foi sucesso mesmo, é porque as pessoas lembram. Lembram dos personagens, lembram dos nomes dos personagens, lembram dos atores. Isso é o sucesso. Entendeu? Pode passar 30, pode passar 40 anos, que você vai sempre lembrar dessas novelas clássicas. Você vai lembrar de Que Rei Sou Eu, você vai lembrar de Tieta, você vai lembrar de Locomotiva. Entendeu? Essas novelas é coisa que você não vai esquecer nunca. É verdade. Grandes obras da nossa dramaturgia. E que finalmente estão sendo resgatadas. E por falar em Tieta, o André Romulano acabou de entrar aqui da página Tieta 1989. Eu conheço essa página, é maravilhosa. E Tieta é o máximo. Eu adoro, eu amo Tieta. Eu amo Tieta, eu tenho DVD. Na época, eu assisti Tieta, na época. Olha, Tieta também foi um estrondo. Foi um estrondo. A Beth Faria é impagável como Tieta. Não existe outra e nunca vai existir. Tieta, todos os personagens maravilhosos. Era uma novela perfeita. Aguinaldo Silva. Você sabe que o Aguinaldo Silva recebeu até uma carta do Jorge Amado, né? Agradecendo pela adaptação de Tieta, porque ele foi perfeito. Que massa, um grande trabalho. É como você falou, o elenco formidável, uma grande novela. Eu já assisti 2 vezes, queria assistir a terceira, mas é porque tem muitas outras novelas que eu ainda não assisti. Aí eu fico nesse dilema, eu tenho que assistir pelo menos as que eu não assisti. Tem muitas novelas. Essas novelas clássicas que saíram em DVD,
essas novelas que saíram em DVD já foi um grande adianto pra gente, né? Que a gente agora tem elas guardadinhas, bonitinhas em DVD. E o Viva também, né? O Viva trouxe muitas novelas clássicas que a gente pensava que não fosse voltar mais. Água Viva, já pensou? Rever Água Viva, 1980. Imagina! A gente conseguiu rever Água Viva, foi lançada em DVD. São clássicos. Esses clássicos são maravilhosos. E é importante até para a história do nosso país, né? Como eu já falei aqui, as novelas, elas carregam consigo um contexto do Brasil daquela época. Elas carregam a época que elas foram produzidas, né? Quando não tinha patrulha também, né? Não tinha patrulha, anos 70 e anos 80. Anos 70 e anos 80 sofria muito com a censura. Sim. Mas a censura é uma coisa e patrulha é outra. Entendeu? Porque agora existe uma patrulha que você não pode... Eles proíbem você de fazer algumas coisas. E naquela época, não. Você conseguia, com a criatividade dos nossos grandes autores, eles conseguiriam driblar a censura. Então, passava muita coisa que a censura achava proibida, mas que eles conseguiam dar uma rasteira na censura e passar. Agora não, agora é uma patrulha. Para você fazer uma novela, você tem que estar pisando em ovos. É muito difícil. Não é como antigamente, que você podia falar as coisas e você tinha criatividade para tentar driblar a censura. Uhum. Você acha que entra nessa questão que você está citando, entra também, Aladim, a parte comercial? Seria a parte comercial também influenciando um pouco nessas histórias? Eu não sei até quanto a parte comercial influencia. Eu não sei, eu não sei disso porque isso aí é uma questão interna deles, das emissoras. Eu não sei o que acontece ali na parte comercial. Mas eu acho que agora a patrulha é um pouco demais e as novelas foram se perdendo. Foram se perdendo porque a patrulha é muito forte. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui o Leonel falando do ano de 89? Sim. Leonardo, o ano de 89 foi top. Olha aí, ó. Salvador da Pátria, Tieta, Que Rei Sou Eu, Top Mod e O Sexo dos Anjos. Olha só. Olha quanta novela interessante. Quanta novela interessante. Isso tudo num ano só. 89. Grande sucesso. Grande sucesso. O Sexo dos Anjos mesmo está passando agora no Viva, né? E o Salvador da Pátria tive a oportunidade de assistir uma novela maravilhosa, um elenco maravilhoso. Maravilhosa. E o Salvador da Pátria é uma novela também que retrata muito o final dos anos 80, porque tinha aquela veia política do Lauro César Muniz, né? Lauro César Muniz, as novelas do Lauro César Muniz são novelas políticas, com veia política muito forte, porque ele gosta desse assunto. Então, as novelas dele são muito fortes. O Salvador da Pátria foi muito legal. Eu vi também, eu revi no Viva, muito bom. Tema. Roda de Fogo também é um belo exemplo, né? Roda de Fogo, claro, do Lauro também, muito bom. Ele sempre fez novelas muito fortes. Você sabe que O Cidadão Brasileiro é um remake da Escalada, né? Do Lauro César Muniz. Então, quer dizer, ele pegou toda aquela veia política da Escalada e botou no Cidadão Brasileiro. O Lauro César Muniz, para mim, é também um dos maiores autores de novelas que a gente tem. Eu gosto bastante das obras do Lauro César. Eu acho que ele tem uma trajetória lindíssima. Também não entendo por que ele não está escrevendo novelas. Não sei o porquê disso. Porque ele é um ator importantíssimo, histórico da teledramaturgia brasileira. Fez novelas estrondosas e não está escrevendo novelas. Eu não entendo isso também. Cai naquele mesmo assunto dos atores clássicos. Sim. Por que não estão nas novelas? Ninguém tem uma resposta para isso. Com certeza. E, se eu não me engano, O Salvador da Pátria está entre as novelas de maior audiência da história da TV. Sim, e a trilha sonora do Salvador da Pátria também está entre as mais vendidas dos anos 80. Impecável, aquela trilha ali. Impecável, a internacional. Estou falando da trilha internacional. Ela está no top 10 dos anos 80, uma das trilhas mais vendidas. Maravilhosa, muito boa mesmo. Tinha até o Whitney Houston na trilha de O Salvador da Pátria, não é pouca coisa. Sim. E O Salvador da Pátria foi a primeira novela a lançar o CD, né? Eu acho que foi ela, Salvador da Pátria. A primeira trilha sonora em CD foi ela. O Leonardo tá aí, ele vai dizer, ele vai confirmar. Mas eu acho que foi. O Salvador da Pátria foi o primeiro a sair em CD, foi um grande sucesso. Foi grande sucesso de
venda de disco, na época tinha o cassete também, né? Fita cassete e de CD. Sim. Uma conversa deliciosa que a gente está tendo aqui, e eu nem vi o tempo passar, já se passaram praticamente 1 hora de live, mas a gente já está entrando na nossa reta final da live. Tá um papo assim tão fluido. Olha só, deixa eu te falar, Mauro Alencar entrou, hein? O Mauro Alencar, doutor em telenovela brasileira, entrou aqui para nos prestigiar. Um pilar da nossa teledramaturgia, da história, né? Um cara que preserva a história da teledramaturgia. Isso é muito bacana. Ele é o número 1. Ele é o número 1, sabe de tudo, tem tudo. Uma inspiração para todos nós. Seja muito bem-vindo, Mauro. Eu trabalhei várias vezes com ele, eu fiz alguns projetos que ele me convidou, e foi muito... Ó, o Sérgio está falando aqui, ó. Sim, a primeira trilha sonora internacional de novela foi o Salvador da Pátria, saiu em CD. Foi ele mesmo. O Léo também está confirmando, assim. Foi ele. Para mim, uma das trilhas mais perfeitas que existe internacional é o Salvador da Pátria. Fora que tem a Maitê belíssima na capa, né? Sim. Maravilhosa, tanto na capa quanto na contracapa, a nossa professora Clotilde. Sim, belíssima. Belíssima, belíssima. O Mauro está comentando, né? Que beleza encontrar o Aladim Miguel, valoroso pesquisador da teoria e prática da nossa teledramaturgia, além de cuidar de um absoluto afinco da carreira artística e pessoal da Lucélia Santos. É uma honra até para mim, Mauro Alencar, estar recebendo ele hoje aqui. É uma grande honra. Que bom, que bom. Todo mundo junto, todo mundo junto. Mauro, nessa reta final da live, eu costumo fazer, digamos que um bate-bola, jogo rápido com os meus... eu vi que você se transforma em Marília Gabriela. Exatamente. É uma grande homenagem à Marília, que eu sou muito fã dela também. E vamos Mas unindo... aí é cara a cara ou é de frente com o Gabi? Pode ser de frente. Muito bom, eu adoro. Eu adoro. Eu tenho várias entrevistas gravadas da Lucélia na Marília Gabriela. Ela fez de frente com o Gabi, ela fez o cara a cara na Band. Muito legal, muito legal. Eu adorava esse programa. Que massa. E aí eu vou perguntando algumas perguntas, obviamente, sobre o formato que a gente tanto gosta, que é a telenovela, e você vai me respondendo rapidamente. Eu sei que são perguntas que envolvem, às vezes, muitos nomes, porque são muitas novelas boas, e principalmente você, que tem essa bagagem enorme de ter acompanhado grandes clássicos aí da nossa teledramaturgia, e a ascensão, né, e a popularidade do formato na televisão brasileira. Então, para você, eu sei que às vezes vai ficar um pouquinho difícil, porque são muita coisa, muita coisa boa. Dessa vez vai poder citar a da Lucélia? Pode, claro, com certeza. Porque nós já estamos acabando, senão eu não vou nem falar. Com certeza, pode falar sim, fique à vontade. Vamos lá. Personagem favorito? Então, personagem favorito para mim é a Escravizaura. Vilão mais odiado por você? Olha, vilão mais odiado. Vilã, né? Você tá dizendo. Vilão. Vilão no masculino, se você puder citar um. Eu citaria por todo o trabalho, por toda a obra do Rubens de Falco. Eu acho que ele é o maior vilão de toda a história da teledramaturgia, o Leôncio. E também ele repetiu essa vilania na Sim a Moça, quando ele fez o Barão de Araruna, o Coronel Ferreira. Eu acho o Rubens de Falco a imagem do vilão das novelas brasileiras. Que massa. Que forte essa resposta. Vilã mais odiada por você? A vilã eu escolheria duas, que eu também ficaria com a Rosa. Grande Léa Garcia, eu conhecia a Léa Garcia. Ela era uma pessoa completamente diferente de tudo que ela fez, dessas vilãs que ela fez. Ela era um doce, uma grande figura. Eu fico com a Rosa, mas eu não posso deixar de eleger Odete Roitman. Para mim, Odete Roitman é a maior de todas. Beatriz Tegal arrasou. Ela já tinha feito um ensaio para uma vilania na Água Viva, quando ela fez a Lourdes Mesquita. Ela também era muito braba, muito má, mas ela foi demais quando ela fez Vale Tudo. Eu acho que ela é a imagem da vilã da novela. Eu ficaria com ela. Eu acho que ninguém superou. Nem Nazaré,
nem Tereza Cristina, porque são tudo filhas de Odete Roitman. É verdade. É um antes e depois, né? Um divisor de águas, digamos assim. Claro, 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 mas não tem como. Odete Roitman, você tem a novela, não tem? Vale Sim, Tudo? já assisti, é um clássico. Uma Então, beleza. você vê que não tem. Não tem. Tem uma cena da Odete Roitman que eu acho tão engraçada, que eu acho que aquilo ali, acho que é a primeira cena dela que ela telefona para Celina e ela fala: Celina, estou chegando no Brasil, faz a minha reserva no hotel, mas por favor, não quero brasileiros falando português na porta do meu quarto. Eu achei isso tão engraçado. Era, Como que ela vai estar era, no era Brasil, uma quer ter crítica muito brasileiros? afiada, né? Dos Ela autores. era ácida, ela era uma vilã ácida e muito inteligente. Ela era inteligente Exatamente. demais. E Que era uma grande que trama ela era. muito elaborada, né? Diferente das tramas de hoje Claro, em dia, que às vezes a didática até demais. Em Vale Tudo é um exemplo de trama que você tem que realmente prestar atenção, porque senão algumas coisas passam despercebidas e você não consegue compreender. Porque é uma é trama aquilo muito bem elaborada, um texto muito primoroso. mas é aquilo que eu te falei lá atrás. Os autores, eles usavam muito a criatividade, porque eles precisavam de texto muito bom. Agora, você imagina como que vai ser um remake de Vale Tudo com a patrulha que a gente tem hoje em dia? Como que você vai desenvolver aquelas histórias todas? Não sei se você sabe, mas Vale Tudo já teve uma versão no exterior. E Sim, foi uma porcaria. Foi uma porcaria. Por quê? Porque Vale Tudo além de ser uma trama muito datada daquele momento do final dos anos 80, ela também como é que eu vou te dizer? Ela é datada, não tem como você colocar você adaptar, entendeu? Aqueles acontecimentos que tinham na novela para hoje em dia, entendeu? uhum, Porque perde a força que o Gilberto Braga tinha quando escrevia aquilo ali, entendeu? Então é muito difícil. Eles estão falando que vão fazer o remake de Vale sim, Tudo. Aí você aguarda para ver o que vai dar. já está sendo cogitado, vamos aguardar. Né? Casal preferido? Casal preferido, olha, teve tantos casais, tiveram tantos casais legais, entendeu? Eu gosto muito dos casais de novelas de época. A gente está falando do Rubens Falco, eu acho ele com a Suzana Vieira tão bonitinho na Sucessora. Eu acabei de ver a Sucessora agora Ah, uma delícia de novela, também já tive a canal oportunidade de ver. Viva, olha, tão bonitinho, entendeu? A Malu Mader com Cássio Gabus Mendes, eu também acho que eles formam um casal muito legal. A Malu Mader com o Fábio Assunção Também. também, são casais que ficam muito, muito bonitos mesmo. Tem vários casais, entendeu? Vários casais. É Assim, ó, verdade. o Léo Fernando tá falando aqui, ó, não é para puxar o saco, mas olha aqui, ó, Silvana e Luca, de Vereda Tropical, Vereda Tropical. entendeu? São casais muito marcantes. É verdade. Verdade. Uma melhor reviravolta, uma reviravolta assim de novelas que você pode considerar a melhor. Reviravolta também tiveram tantas, né? Tiveram tantas. Como é que a gente vai escolher tantas reviravoltas em mais de 50 anos de novela? Mais de 50 anos de novela é muita reviravolta, entendeu? Não tem como você escolher uma grande reviravolta. Porque a maioria das novelas tiveram grandes reviravoltas, entendeu? Sim, verdade. Não consegue elencar uma assim que você lembra, que você gosta? Eu agora tá passando Mulheres de Areia. Eu acho que a reviravolta da volta da Raquel, eu achei muito interessante. Tem uma cena da Glória Pires com o Raul Cortez, que é quando a Raquel volta e enfrenta ele de novo, o Virgílio. Aquela cena ali eu acho o máximo, eu acho aquilo ali a maior reviravolta que teve nessa novela, na Mulheres de Areia. O Léo está citando aqui a reviravolta da Favorita, também Sim, muito boa, quando bacana. se revelou quem era a vilã e quem era a mocinha. Sim. Muito bom também. Uma narrativa Também. bem diferente, uma criatividade muito grande do João Manuel, né, ali também. E conseguiu enganar a gente, né? Porque a gente Sim, acreditava mesmo que a mocinha fosse a Cláudia Raia, né? sim, verdade. Não, Melhor ator? a mocinha não, a vilã, né? Porque Sim, aí a depois vilã. virou a Patrícia Pilar. Exatamente. Melhor autor? Melhor autor, para mim, Cassiano Gabus Mendes. Para Melhor, mim, ele é o número um. melhor autora? Melhor
autora, eu ficaria com duas, que eu acho que são as pilastras da teledramaturgia. Eu ficaria com Jeanette Claire, com Ivani Ribeiro. Tá? E também eu daria um crédito para a Glória Pérez, porque a Glória Pérez é à frente do seu tempo. Sempre os temas dela são temas novos e são temas muito importantes. Ela é uma autora de grande valor. Sim. Aluna da saudosa Jeanette Claire, né? Vem ali do bem. A história dela com a Jeanette e tudo mais, logo ali no início da carreira dela como novelista. Então é muito importante também frisar isso. No Eu Prometo. Ela terminou Eu Prometo da Jeanette, porque a Jeanette já estava muito ruim e ela faleceu e a Glória seguiu a novela até o final. Sim, grande autora, sem sombra de dúvida. Melhor ator? Você teve muito experiente também, né? Verdade. Melhor ator para você? Melhor ator eu ficaria com Tony Ramos. Eu gosto muito dos trabalhos do Tony Ramos, muito legal. Aqui o Franklin está falando, ó, Glória Pérez arrasou na novela Carmen. Tá vendo? Até quando ela foi para a Manchete, ela conseguiu um grande sucesso, porque a Carmen, ela bateu índice de audiência, chegou a bater a Globo várias vezes, e a Glória Pérez fez um grande trabalho na adaptação da Carmen. É uma pena que essa novela também não esteja por aí, para essas novas gerações assistirem. Muita curiosidade de assistir. Mas vai ser difícil, meu amigo, vai ser difícil. Porque a gente não sabe por onde anda as gravações, as fitas, ninguém sabe. É verdade. Verdade. Melhor atriz? Eu posso falar outra? Não posso, tem que ser Lucélia Santos, senão não vai valer a live. Tem que ser Lucélia. Tem que ser Lucélia. Depois vem as outras, vem Malu, vem Nívia Maria, vem Elizabeth Savala, vem esse povo todo que eu adoro, essas divas todas, dos anos 70 e anos 80. Elas são maravilhosas. Maravilhosas. Todas elas, maravilhosas demais. Todas. Marcaram muito a infância e a adolescência. Elas foram demais. Um final ideal, um final marcante, um final que você lembra, um final que você gostou bastante de novela. Final também foi... Tiveram muitos finais interessantes. É o que eu te digo, as novelas dos anos 70 e 80, elas vinham num crescente tão legal que os finais sempre agradavam a gente. A gente adorava os finais. E é aquilo que eu te falei lá na frente. A gente ficava como se estivesse numa espécie de luto, porque a gente não acreditava que aquelas novelas fossem acabar. E elas acabavam de maneira muito legal. Eu gostava muito dos finais das novelas do Silvio de Abreu, porque ele fazia sempre musicais. Não sei se você chegou a ver alguma, tipo Jogo da Vida, Cambalache, Guerra dos Sexos. Ele fazia os finais dele eram musicais. Eu adorava, achava aquilo tão interessante. E foi revolucionário, né? Porque não existia. Ele trazia o elenco para se despedir do público no final. Era muito interessante. O final de Guerra dos Sexos é um luxo, aquele elenco todo dançando e cantando naquele parque, né? Sim. Shopping, e o elenco, né? O elenco. O elenco, para você ver como é que você pode... Pô, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Glória Menezes, todo mundo subindo nas escadas e descendo. Lucélia, Maria Zilda, Maite Proença, Yara Amaral, Ari Fontoura. Que elenco é esse, gente? Não pode. Maravilhoso. Maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Tem como você falar desse elenco. E esse elenco foi o elenco de 83. A Guerra dos Sexos foi a novela de 83, né? Sim. Foi a melhor novela de 83. Não tinha como você enfrentar uma novela como a Guerra dos Sexos. É verdade. Para você, Aladim, novela possui qual significado? Eu acho que a novela, ela retrata muito a sociedade, é aquilo que a gente já conversou. A novela, ela retrata o momento que ela é produzida, o que está acontecendo com o país. Se você quiser saber, você mesmo falou, se você quiser saber alguma coisa do ano de 1980, 1990, você pega uma novela contemporânea que foi produzida nessa época, tirando as de época, claro, que você vai ver o que é o Brasil, qual é o comportamento, como é que como as pessoas se vestiam, como as pessoas se comportavam. Então a novela retrata o dia a dia do brasileiro, né? É datada, é uma novela, as novelas são datadas.
Você pega as novelas e você vê tudo que aconteceu naquela época. É um retrato, né, da época. Verdade. É verdade, com certeza. Agora eles até colocam, quando acaba quando acaba as novelas, eles colocam essa novela, retrata Produz comportamento da época, o comportamento da época. Então é isso que eu te digo. Elas retratam a época. A importância é isso. Como o cinema americano, retrata a vida dos americanos. E a novela brasileira retrata a vida dos brasileiros. É verdade. Tenho orgulho de ser noveleiro, por quê? Porque a novela brasileira é a melhor novela do mundo. Eu acho isso. Não tem, embora hoje em dia não tenha a força e não tenha a qualidade das novelas clássicas, 70 e 80, eu acho que a novela é maravilhosa. A brasileira não tem com outra no mundo. Eles imitam. Portugal imita, outros países imitam, fazem novelas parecidas, mas a vibe da novela brasileira ninguém consegue fazer. Sim. Temas sociais sendo discutidos também, tem muito disso. Não, qualquer tema que você encontre em novelas brasileiras são muito bem desenvolvidos, entendeu? Não é dramalhão, não é aquela coisa que fica uma coisa maçante, não. É uma novela. As novelas brasileiras, elas são muito, muito bem construídas. São muito, muito maneiras. Eu acho que as novelas clássicas têm um lugar especial, claro. É, verdade. Especialmente para você, uma pergunta especialmente para você, feita para você. Tenho orgulho de ser fã da Lucélia, por quê? Por ela ter feito essas novelas maravilhosas que eu te falei, e por ela ter marcado época, entendeu? Ela foi uma atriz muito importante para a teledramaturgia brasileira, embora ela não esteja fazendo novelas desde... A última novela dela foi Cidadão Brasileiro, em 2006, né? Então, quer dizer, faz muito tempo que ela não faz novelas. Tem uma geração que já não conhece ela direito. Porque novela é aquilo que eu te disse, né? Vai uma, entra outra e vai passando. Mas o meu orgulho é por toda a trajetória dela, por todo o trabalho, por toda a contribuição que ela deu à teledramaturgia brasileira. Entendeu? Ela é uma atriz que vai ficar marcada para sempre. Se ela parar hoje, as novas gerações que foram vendo no stream, vendo as novelas dela, vão saber quem ela foi pela força que ela deu a todas as personagens que ela fez. Principalmente as que ela fez na Globo. Tirando a Carmen da Manchete, a trajetória da Lucélia na Globo é muito forte e marcou muitas gerações. Por isso eu tenho orgulho de ser fã dela e de fazer esse trabalho de reverência a toda a trajetória dela. Porque também ela não é só novela. Ela tem muito conteúdo no cinema e ela tem muito conteúdo no teatro. Porque ela começou no teatro. Quando ela chegou na Escravizaura, ela já tinha uma carreira no teatro e ela já tinha alguns filmes no cinema. Sim, é verdade. Tinha muito disso também naquela época. É o famoso e grande legado. A Lucélia tem um legado imenso. Isso, é o legado. O legado. É o que dizem, né? As pessoas vão embora, mas o legado fica. A obra do artista fica para sempre. Várias gerações vão assistir Escravizaura agora, pela primeira vez. Escutou a mãe falar, a avó falar, não, essa novela é maravilhosa, é isso, é aquilo, mas agora vai ver. Agora vai comprovar como é que é. Entendeu? Como assim a moça que foi... as novelas da Lucélia, quando entraram no Globoplay, assim, a moça e a Vereda Tropical, elas ficaram em primeiro lugar em toda a programação. Elas já entraram em primeiro lugar, para você ver a força que tem essas novelas dos anos 80. Grandioso. Aladim, eu não sei nem como te agradecer. Queria te agradecer imensamente. Primeiramente por ter aceitado o convite, por ter sido tão simpático, ser tão gentil, por aceitar estar participando desse projeto. Saiba que você é muito importante para esse projeto, que é um projeto realmente feito especialmente para pesquisadores, para pessoas que têm aquele envolvimento mais profundo com a telenovela. Então, eu fico muito honrado, muito feliz de estar diante de uma pessoa que tem uma bagagem enorme, de uma pessoa que reverencia uma grande atriz, que é a Lucélia Santos, e que mantém viva
que mantém vivo esse propósito, que assim como eu, que é de preservar a teledramaturgia brasileira, você, por meio da carreira da Lucélia, mantém esse legado, esse propósito vivo. Então, Ah, muito obrigado por estar aqui. eu que te agradeço pelo convite, muito legal nosso bate-papo. Tem uma perguntinha aqui, ó, eu acho que estou esperando lá para a Água Viva. Pode ficar esperando, é o Vitor. Pode esperar que a Água Viva vai pintar já já lá no Globoplay também. Já passou no Viva, já está prontinha para ir para o Globoplay. Eu te agradeço aí por tudo, eu te desejo sucesso nos seus projetos, nos seus convidados. A gente está por aí, está sempre junto, tá bom? E outra coisa, não esquecer que estamos comemorando os 19 anos do Arquivo Lucélia Santos. Quem quiser prestigiar, arroba Arquivo Lucélia Santos. E também tem o site, né, que é arquivoluceliasantos.com. Pode ir lá. Sim. Todo mundo, por favor, noveleiros, acompanhe o trabalho do Aladim de perto, que é Acompanhe, muita história para acompanhe. contar, principalmente para vocês que gostam da Lucélia Santos, acompanhe mais de perto o trabalho dele, porque vale super, super a pena. Não sou eu que estou dizendo também, é o Mauro Alencar que está dizendo aqui. A Aladim é nota 10 em conhecimento e lucidez. Viu? Tem que ir lá, tem que dar uma força para nossas redes sociais e para o nosso site Fico, também. gente. Tá? Fico. São 19 anos, mas deixa eu te falar, são 19 anos, mas são online, tá? O arquivo existe desde 1976, são 46 anos, né? É muita coisa. Bagagem enorme. É muita Enorme. E coisa. agradeço grandiosamente pelo carinho que você tem pelo lugar de noveleiro. Há muito tempo a gente conversa, né? A gente está sempre ali E fazendo. eu adoro, eu vejo todas as lives, eu acho muito legal, adoro. Muito bom. Muito, muito obrigado, tá? Muito obrigado Tá, de coração. obrigado. E até o próximo encontro. Tá legal, tá certo. Boa sorte aí para você. Tá certo. Tudo de bom, Tchau. querido. Tchau. Bom, pessoal, esse foi o Aladim Miguel, um noveleiro que tem uma bagagem imensa. Eu fiquei muito lisonjeado, estou muito feliz por estar recebendo ele aqui no lugar de noveleiro. Espero de verdade que vocês tenham gostado da live. Principalmente a todo mundo que interagiu, meu muito obrigado. Mauro Alencar, que presente lindo recebê-lo aqui na live. Muito obrigado pelos comentários. Marcelo Lopes, o Sérgio também, que interagiu bastante. Muito obrigado ao Ferrão Brasil também por ter interagido. Vitor Gabriel de Moura, que está sempre aqui nas lives. Muito obrigado por mais uma live, ter acompanhado mais essa live. Enfim, todo mundo, meu amigo Felipe, todo mundo que entrou, interagiu e assistiu a live. É isso. Até o nosso próximo encontro. Em breve vou estar lançando os próximos nomes que irão participar aqui do encontro dos noveleiros. E claro, conto com a audiência e conto com a interação de todos vocês novamente. Tá bom? Fechado? Até o próximo encontro. Em breve, aqui no feed, vocês acompanham quem serão os próximos entrevistados a encabeçar esse projeto incrível aqui do Lugar de Noveleiro. Forte abraço, uma ótima noite para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!